Bem-vindos a mais um podcast do Women with Energy, uma iniciativa da Alexia justamente para promover os talentos femininos nas áreas cruciais ligadas à sustentabilidade e descarbonização dos setores da economia. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, eu tenho mesmo muita sorte de tê-la aqui conosco, que é a Cristina Cisa Vieira. A Cristina é licenciada em Direito e tem pós-graduação tanto na área do Direito Administrativo quanto na área do urbanismo e da parte específica de planeamento de cidades, não é? Mas mais importante que toda a formação e o background jurídico da Cristina, que são muito sólidos, são os mais de 15 anos à frente na liderança da Associação da Hotelaria de Portugal, instituição na qual a Cristina tem participado de forma ativa e com esse privilégio, digamos assim, de estar na linha de frente de batalha, das grandes modificações que esse setor tão crucial para a economia portuguesa representa, né? E em 2022 ela foi distinguida com o prêmio Líderes do Turismo, atribuído pela T-News. Em fevereiro de 2023 foi condecorada com o grau de comendadora da Ordem de Mérito pela excelência do senhor do Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Souza. E, obviamente, eu não teria nem roupa para estar aqui sentada com a Cristina, porque a Cristina é muito chique, mas eu gosto de pensar que já somos amigas, então sinta-se à vontade, é muito gostoso receber você aqui na nossa casa. E para nós da Alexia, o setor do turismo é um setor, e da hotelaria, são setores muito queridos também, porque a gente vê de perto, junto com os projetos, o tanto que esses setores estão se adaptando para essas urgências de sustentabilidade, estão sofrendo também com muitas das exigências bruscas e da transformação que é necessária ser feita, mas, sobretudo, é um setor incansável, né, que está levando a economia portuguesa para frente, de uma forma realmente muito, muito notória. Então, Cristina, obrigada. Olha, obrigada eu, Alice. É um gosto falar contigo neste ambiente. Nós conhecemos há uns tempos quando foi lançado o curso de Finanças Sustentáveis na Católica e a Alice é de todos bem conhecida, quer o Women in Energy, quer de facto pela energia que traz aos projetos, onde entra aí a capacidade e o conhecimento e o envolvimento que a Alice tem e a persistência. E, portanto, é um gosto enorme e uma honra também estar neste podcast e estar neste sítio maravilhoso. Muito obrigada. E eu sei que você tem novidades super interessantes para partilhar e eu aqui na minha ansiedade quase fico com vontade de inverter a ordem que a gente combinou, mas não vou fazê-lo, né, Cristina? Pronto. Porque eu acho que há muito por dizer. É verdade, é verdade. Se começarmos por aí, entusiasmamos as duas e não falamos do resto. Pronto, é uma novidade que vai deixar todos muito satisfeitos e que particularmente eu fiquei muito, muito orgulhosa de ver uma mulher como a Cristina na frente de um projeto desse. Mas antes de falarmos de todas essas novidades no âmbito da HP, eu queria ouvir um pouco a sua perspectiva acerca da evolução deste mercado que você vivencia nos últimos anos, sobretudo talvez nos últimos 10 anos, em que assuntos como sustentabilidade, descarbonização, relatório de sustentabilidade e ESG estão sempre na ordem do dia, né? Você tem visto muitas mudanças. Quais desafios ainda acha que persistem, considerando essa nova ordem, digamos assim, mas também gostava de ouvir do seu lado passos positivos que têm sido dados e até em que medida o setor está sendo muito afetado ou pouco afetado e por quê? Quando eu entrei na Associação da Hotelaria de Portugal, em 2011, no final de 2011, a sustentabilidade não era um issue, não era palavra que tivesse no nosso léxico, não era algo que preocupasse as empresas. Estávamos quase ainda na lógica de que, de facto, o único fim, o principal fim das empresas, como dizia o Milton Friedman quando ganhou o Prémio Nobel, era terem lucro, não é? Portanto, não era que o negócio só era um negócio válido se revertesse a favor da comunidade. E, portanto, as empresas do turismo, mais ainda em Portugal, e mais ainda por 80% do nosso tecido económico ser PMEs, não estavam, como vocês dizem, nem aí. O tema foi-se impondo pelo pau e pela cenoura, digamos assim. Ou só pelo pau, no sentido em que, por um lado, tendências internacionais de um mercado que está aberto à concorrência, que concorre com outros destinos, começa a perceber que há shifts, embora ligeiros, mas que há preferência por um turismo mais autêntico, por um turismo de experiência, por um turismo diferenciador, being exquisite, não ser iguais aos outros, e portanto começaram por esta diferenciação. Eu diria que começou
tenumente por aí. E depois o pau também, porque em termos de legislação europeia também começou a haver uma série de prescrições, houve as COPs, mas ainda estamos longe da COP de Paris, só em 2015 é que de facto começa a haver ali alguma vinculação. E mesmo na Cimeira da Terra, já lá ia, já não trouxe lastro, digamos assim. E, portanto, foi muito devagar nos primeiros tempos. E, de repente, acelerou. Eu diria que 2015, 2016 acelerou, mas as empresas ainda não estavam preparadas para isto. Começaram, de facto, nesta adaptação, de quererem ser exquisite, quererem ser diferentes, trabalhar com um mercado mais ligado ao local, às comunidades. E depois algumas marcas internacionais trouxeram também um approach diferente. Eu acho que, e hoje sinto muito isso, as grandes cadeias internacionais, e por impossível pareça, americanas, trazem consigo um push em matérias, de facto, já vamos falar nelas com certeza, primeiro nos 3Ps e a incluir os 3Ps numa lógica de comunicação, para fora, depois o ESG para dentro, e começaram a trazer algum efeito de arrasto. E nestes últimos tempos, de facto, com o Turismo de Portugal também vinculado às metas do Fit for 55, aos convénios que vai assinando e, finalmente, àquilo que neste momento nos condiciona a todos, que é o acesso ao financiamento, entrou numa lógica muito mais impositiva, pelo menos nesta questão do acesso ao mercado financeiro, sejam bancos, seja Turismo Portugal, seja seguradoras, digamos assim, em sentido mais lato, e, portanto, neste momento é mais uma questão, vou ser franca, de cumprimento de obrigações de acesso. E, de facto, há ainda um caminho muito grande para ser feito. É um bocadinho assustador, por um lado. Por outro lado, já sabemos que houve também mudanças até nos Estados Unidos que passaram para o outro lado do espectro, ali uns 180 graus, digamos assim. O greenwashing fala-se como um social washing, como etc. E, portanto, as empresas estão num momento também de, ok, nós estamos a fazer o nosso caminho, mas, verdadeiramente, vamos lá ver. Primeiro, ou isto é negócio e tem impactos positivos no negócio, ou então estou a parar para ver, porque eu não vou sozinho mudar o mundo. E, portanto, isto traz-me vantagem perante os clientes, estou a corresponder a tendências que estão realmente a marcar os meus mercados emissores, ou não. Por outro lado, se é só para cumprir obrigações legais, então eu vou fazer o mínimo. E depois sabemos que há uma selva, a própria Alice tem escrito sobre isso, uma selva regulatória, não é? Pois. Altamente complexa para empresas maioritariamente familiares e PMEs, e que pensam, quer dizer, eu as diretivas de reporte, mas agora estas, a certa altura, sei que estou numa cadeia em que, mesmo não estando obrigada ao reporte, vão olhar para mim porque eu sou fornecedor destes ou daqueles, mas de facto está um bocadinho complexo este sistema. Eu diria que há evolução, há, sobretudo, as empresas mais enfim, maduras, não é maduras no sentido mais antigas, maduras, mesmo estas que nasceram hoje, já neste novo clima, já podem ser mais sustentáveis e têm, de facto, isso muito no seu ADN, de procurar ser selo de facto, mas o momento que estamos a atravessar é um momento um bocadinho de paragem, eu diria. Sim, para poder ver o que de fato vai acontecer, quais penalidades vão estar associadas para quem não cumprir além do mínimo, né? Para depois ter uma noção de fato das obrigações que restam, né? Exato. E nesse ponto é muito importante dizer que Portugal ainda não fez a transposição da diretiva do reporte de sustentabilidade, então a gente tem uma orientação que já é obrigatória no âmbito europeu, mas que chega primeiro para as entidades do financiamento, como a Cristina bem disse. Mas essas que estão no ADN delas, essas redes de hotéis e essa parte que você vê que já nasce no ADN deles essa preocupação. É porque eles entenderam que já é um nicho também a se explorar. Exatamente. Certo? Exatamente. Já é uma vantagem competitiva. Negócio. Traz negócio. Isso é muito interessante. E traz uma outra coisa. Porque neste momento, e sabemos, apesar da Alice estar a dizer, pela pujança que esta atividade económica tem em Portugal e no mundo, não é? Em Portugal é de facto vital, 12%, mais de 12% diretamente
do impacto no PIB, 50% da balança de transações de serviços. É imenso. É brutal, não é? Pronto. E temos condições que Deus nos deu, não é? Desde pessoas, a clima, a infraestruturas que depois trabalhámos por cima do que já era natural para desperdiçar este grande recurso. E, de facto, neste sentido, o ser um negócio importantíssimo e ter esta responsabilidade, como aquela frase, não é? With big power comes great responsibilities. E, de facto, o turismo sente um bocadinho que é necessário ser este motor deste avançado. Mas há algumas reticências relativamente a algumas destas coisas, isso é verdade. Sobretudo para esse tecido PME. A PME dentro do setor da hotelaria. É verdade, é verdade. Que em Portugal acontece muito, tem muitas empresas familiares, né? Eu acho que toda a Europa, no turismo e não só, não é? 80% do nosso tecido europeu económico é constituído por PMEs. Em Portugal, 90% no turismo. E nós, de facto, estando na linha da frente da adoção de determinados comportamentos, temos que perceber, de facto, que há esta... Enfim, mas eu há pouco esqueci-me de dizer isto, é que não é importante só para o negócio, mas uma vez que, apesar da importância económica que o turismo tem, nós sabemos que há neste momento zonas abrasivas de fricção entre as comunidades e os turistas, entre olhar-se para uma atividade que muita gente já diz que é predatória e que suga o resto da economia. É tudo absurdo, é absurdo. De facto, dá Deus nós a quem não tem dentes. E, de facto, esta questão de também revertermos em prol da comunidade as vantagens que temos do envolvimento, e as cadeias hoteleiras internacionais sentem muito isso, de terem que estar envolvidas com a comunidade local, comprar local, pensar no recrutamento local, etc. Portanto, também é uma vantagem do ponto de vista da comunicação e desta dita fricção entre residentes e turistas. E, portanto, também investem nesta preocupação acrescida de estarem ligadas às pessoas e à comunidade onde estão inseridos, não é? Não ser um entre todos, mas diferenciarem-se. E, portanto, trabalharem com a comunidade local para a aquisição de produtos locais, também eles de PMEs, para terem prestadores de serviços locais, para poderem fazer redes de cooperação e venda com empresas de animação turística, de passeios turísticos, etc. Portanto, trabalharem muito local, o que também, obviamente, é em prol da sustentabilidade. Da sustentabilidade. Olha, muito interessante porque, sem querer e sem combinarmos, a Cristina acabou entrando no que seria a minha segunda pergunta, que é o papel. Eu sou muito fã do ODS 17, que é o Partnerships for the Goals, até porque eu acho que, por ser um desafio global, ele também vai... a sustentabilidade e a transição em geral, eu acho que por ser um desafio global, o modus operandi de conseguir executar e vencer esse desafio também vai ter que ser global ou all hands on deck. Exato. Então, sem parcerias e sem cooperação, não só entre setores, mas intrasetor, né? Intratividade econômica vai ser absolutamente essencial. E aí a minha pergunta, e é um pouco disso que a Cristina já deu uma pincelada a respeito da aquisição de produtos locais e da cooperação para também minimizar essas fricções, né? Se no caso contrário, o turista é sempre um corpo estranho, né? Exato. E ele não é um corpo estranho, ele é parte de uma equação aí econômica que é importantíssima para os países. Exatamente. Sem dizer no fato de que, pelo menos na minha visão filosófica, viajar não deixa de ser, e receber, sobretudo viajar e receber, é uma forma de fortalecimento dos laços culturais. Né? Então, é uma forma de continuar respeitando e de admiração de um país. E isso aumenta os níveis de sentimentos positivos e diminui as fricções. Claro. Tolerância, aceitação, exatamente. É por isso que o turismo é a indústria da paz. Pois, olha para você ver que bonito. E de fato, sim. A indústria da paz. Né? É considerado a indústria da paz, porque de facto isso este conhecimento recíproco. Aliás, a origem da palavra turismo vem de Grand Tour, não é? No século XIX, finais do século XVIII, XIX, quando os meninos de família britânicos, depois de acabarem assim uma formação ali nos 18, 19 anos, vinham fazer um Grand Tour pela Europa, conhecendo os berços da antiguidade, não é? Portanto, iam à Grécia, à Itália, ao Egito, e faziam o conhecimento, sobretudo muito da arqueologia, etc. Havia uma grande descoberta até se chegar às viagens de massa, digamos assim, do Thomas Cook, que organizou uma excursão. Foi a primeira grande viagem
organizada no princípio do século XX, ou no final do século XIX, do Thomas Cook, numa comunidade local, uma viagem de comboio. E, de facto, esta questão da aproximação dos povos, do conhecimento do outro, de nos predispormos a novos costumes, como é que eles comem, como é que se vestem, como é que se deslocam, depois não conseguimos guerrear, supostamente, com aqueles que conhecemos e que estimamos, não é? E que, sendo bem recebido, como é o caso, eu acho que aí entra talvez a grande diferenciação de Portugal, né? Que recebe tão bem, que tem essa cultura tão bem, diminui essa intolerância, diminui essas fricções, e eu acho que em cenários geopolíticos instáveis, isso também Mais é muito ainda. produtivo até para a sustentabilidade. Mais ainda. Porque você inaugura um canal de diálogo pacífico, né? E isso tem tudo para ser produtivo. Mas nessa linha, talvez, dando um passo para trás sobre, por exemplo, as parcerias para adquirir produtos locais, como é que a Cristina vê essa questão do ODS 17, do Partnerships for the Goals, essas cooperações acontecendo em prol da sustentabilidade? Já consegue ver isso como um fator estratégico diferenciador para que elas consigam ir cumprindo as metas, ou ainda é um movimento tímido? Como é que tem sido a sua percepção sobre isso? É um bocadinho, Alice, uma questão de escala, nem tudo tem a mesma escala. Primeiro, eu também sou fã do ODS 17, até porque a própria Associação da Hotelaria de Portugal se inscreve aí, não é? Claro. Como associação que presta serviços globalmente, e já lá vamos, já sei que já lá vamos. Um exemplo que eu gosto de dar e que é muito importante foi quando o Six Senses chegou à Europa. O Six Senses é asiático e o primeiro hotel que fez na Europa foi no Douro, em Portugal. E o Six Senses na Ásia tem, entre as várias obrigações há muitos anos, a obrigação de contratar localmente. 80% da população contratada para servir nos Six Senses tem que ser população local. Isto para evitar aquilo que se falou durante muitos anos nas Caraíbas, que eram as grandes cadeias hoteleiras, e eu não vou dar nomes, mas sabemos quais são, com o all inclusive, que traziam tudo de fora. Sobretudo as cadeias espanholas traziam tudo de fora. E os trabalhadores eram espanhóis, a administração, a gestão, etc., era tudo naqueles resorts e consumia-se o que vinha de fora. E, precisamente, o Six Senses diferenciava-se por construir pontos com a comunidade local. Empregava, formava e, inclusive, era um atrativo muito grande porque podiam viajar dentro deles. Quando veio para a Europa, o primeiro hotel que abriu foi no Douro. E, precisamente, a questão aí era outra, que era a população local estava muito envelhecida, era, enfim, é o que é, o interior de Portugal muito deserto. Pois é. E, portanto, o que é que eles fizeram? E começou a haver este movimento que a Europa precisa da imigração. E, portanto, aqui eles mudaram completamente de orientação e o que eles têm que fazer é contratar, formar, integrar imigrantes no Hotel do Douro. Precisamente porque a escassez, por um lado, de pessoas levou a isso e, por outro lado, porque o serem sustentáveis naquele caso era contratar, mais uma vez, integrar, formar, regularizar imigrantes. E, portanto, tem um mix muito equilibrado entre população local, mas que é escassa, e imigrantes. Portanto, isso que eu digo é um bocadinho uma questão de escala. Ou seja, hotéis na Serra da Estrela é muito mais sustentável comprarem queijo da Serra da Estrela do que queijo que é feito fora, não é? Embora também se possa fazer brie localmente, não é? Do que importarem salmão para o pequeno almoço, não é? E frutas tropicais e comprarem local. Mas muitas vezes também não há suficiente distribuição e escala e produção. Portanto, estas parcerias para o desenvolvimento, sim, são feitas e é uma vantagem comparada. Eu posso ter um pequeno almoço muito mais rico se tiver uma variedade de queijos feito localmente, quer dizer, os nossos queijos são extraordinários e são diferentes dos queijos holandeses ou franceses, etc. E ter uma manteiga mimosa e não uma président, não é? E habituar os meus clientes também a isso, mas é preciso haver produção local. E, portanto, é por isso que o turismo também tem às vezes um equilíbrio complexo, não é? Vamos imaginar agora o que se está a passar no litoral alentejano, não é? Que vai surgir muito turismo residencial, muito hotel, a comunidade local, como é que se vai adaptar a tanto movimento, não é? Tanto movimento económico, a tanta necessidade também. Portanto, há
necessidade de se fazerem estas parcerias. Eu acho que a parte da animação tem corrido muito bem, desde os percursos pedestres às ciclovias. Portugal tem realmente uma oferta muito grande no turismo natureza, no turismo aventura, no turismo desportivo. Tem corrido particularmente bem, eu diria. As entidades regionais de turismo também trabalham muito bem como fatores agregadores da oferta, e nós temos um país, de facto, que eu diria que estabilizou bastante estas relações. Não é uma questão de negócio, lá está, mais uma vez, sai-nos mais barato comprar local do que importar. Acho que a pandemia também acelerou um bocadinho isto, com a ruptura das cadeias de abastecimento, mas há coisas que nós não produzimos. E lá está, a nossa indústria, temos uma indústria têxtil fantástica, temos uma indústria de calçado fantástica, temos uma indústria de mobiliário, portanto o turismo é tudo, não é? Nós estamos sentados à mesa num hotel, precisa de tudo isso, não é? E portanto, é um setor, alavanca e que puxa pelos outros setores todos. A questão é também um bocadinho, às vezes, questão de escala, não é? Mas a intenção é, primeiro, comprar local e ter orgulho na marca Portugal. Que também foi algo que foi um investimento grande ao longo dos anos e do Turismo Portugal, para que se possa, e nós hoje sabemos, não é? A marca Portugal tem um valor enorme. És de Portugal, és não sei o quê, tal. E, portanto, também começou a puxar pelo orgulho nacional e pela produção nacional. É um trabalho em rede, estas partnerships para o desenvolvimento, eu acho que tem funcionado muito bem no turismo, muito aberto a outros setores. E intra-setor, porque o setor do turismo tem, desde o alojamento, à restauração, à animação, ao rent-a-car, às viagens, que são, por exemplo, lá está, o grande poluidor, não é? 49% das emissões de carbono no turismo, que representa 8% do total das emissões, são pelo transporte. Portanto, também esta questão torna-nos um bocadinho menos sustentáveis no que dependemos dos outros. Portanto, também temos que fazer o que está ao nosso alcance para aquilo que nós podemos internalizar de sustentabilidade, o podermos fazer. Enfim, é um caminho. Mas é muito interessante essa consciência de que intrasetor, você está falando de uma cadeia produtiva e uma cadeia de outras atividades que estão ali conexas, né, que muitas vezes ajudam a dar essa fama da pegada carbônica, né? E aí eu te pergunto se, com relação à descarbonização, você tem visto alguma digamos assim, uma preocupação especial? Porque, por exemplo, nos hotéis, o que é possível ser feito? O consumo a partir de energias renováveis é um ponto que está sendo observado. Eu estou perguntando isso porque, especificamente, né, no caso da Elexia, a gente tem parcerias muito frutíferas e até dentro de uma grande marca, de um produto específico que é desenhado para os hotéis terem à disposição dos clientes os carregamentos os carregamentos elétricos, né, os pontos de carregamento elétricos rápidos e normais, para que depois que eles estejam lá, depois de alugar um carro, por exemplo, tenham essa facilidade de pelo menos aquela locomoção, uma vez instalados no hotel, não seja menos uma emissão, menos uma fonte de emissão. E, além disso, a própria emissão e o consumo energético dos prédios em que os hotéis se consistem, né? Você já tem visto isso como uma preocupação? Está muito tímido ainda? Mais uma vez, é uma preocupação porque... do ponto de vista da penalidade. Penalidade e não só, não é? Porque, como sabemos, depois de 2021, 2022, 2023, o preço da energia explodiu, não é? E, portanto, começou-se a olhar do ponto de vista da racionalidade do investimento, não é? E, portanto, embora possa ter um payback relativamente longo, mais uma vez, é diferente um hotel que já nasceu assim e que tem os painéis solares e de facto, as energias renováveis são a sua fonte principal de energia, de um histórico, não é? Que tem que fazer adaptação. É diferente um hotel na cidade, onde a maioria dos hotéis estamos a falar de hotéis, de um empreendimento turístico num resort, ou no litoral, ou no interior. São completamente diferentes as necessidades e as fontes de energia. Portanto, uma coisa é estes que já nascem com essa preocupação e de facto, apostam logo nas energias renováveis e nos pontos de carregamento, etc. Outros é os que estão a fazer esse shift. E esses começaram no luxo, curiosamente, não é? E lá está, porque os carros elétricos também começaram por ser um segmento de luxo. E, portanto, começaram por aí até vir a declinar por aí afora e, neste momento, de facto, nesta lógica de serem
mais económico, de poderem oferecer serviço aos seus clientes, deixa de ser um nice to have para toda a gente já tem, portanto must have, depois com certeza, depois pergunta-se, então mas você tem carregador elétrico, portanto está-se a sentir este movimento nessa perspectiva da energia. Eu acho que é dos primeiros onde o impacto na conta é muito grande, porque os grandes, digamos, os grandes impactos na OPEX dos hotéis é além dos recursos humanos, que é o primeiríssimo, e ainda bem, é assim que deve ser, somos uma indústria de pessoas. O segundo é, de facto, energia. E, portanto, é logo uma aposta, onde é que eu vou poder economizar? E há já soluções disponíveis no mercado, há financiamento para esse efeito, não é? Quer nas linhas do Turismo Portugal, quer no Fundo Ambiental, quer no PT 2030, quer, enfim, portanto, e há muitas cidades que já estão também, até concelhos do interior mais pequenos, disponíveis para esse co-investimento e, portanto, tem, de facto, acontecido essa preocupação em mudar grandes consumos que devem ser mais sustentáveis. Mas, mais uma vez, o que dita isto tem sido a economia que se tem, não é? A poupança, porque não há ainda, quer dizer, é mais a cenoura pela poupança, porque os operadores são privados, do que uma penalização, não é? A penalização é nas contas, é quando eu olho para as minhas contas. Mas, mais uma vez, há situações em que eu posso fazer essa substituição e outras onde não é possível, não é? E, portanto, eu, por exemplo, diria que agora devia haver um investimento em fazer painéis solares mais bonitos e que pudessem, de facto, ter uma cobertura mais interessante. Está-se a fazer alguma investigação e as universidades também estão por aí, já não ocupar aquela área toda, já não ser tão agressivo. Estamos a falar de edifícios baixos, de um design espetacular, quer dizer... tem que ter um cuidado com a questão do impacto visual, também, né? não é? Portanto, mas há, e lá está, e o turismo também tem esta vantagem de poder puxar pelas por outras, mudanças. Sei lá, estou a brincar, agora, sei lá, por tintas autolaváveis, por revestimentos mais sustentáveis, por haver aí, de facto, uma evolução do ponto de vista da I+D que possa também, fora do nosso setor, ajudar o nosso setor a tornar-se mais sustentável. Sem dúvida, porque se o prédio, inclusive a construção, se tiver alguma adaptação de eficiência energética, já diminui esse gasto. Claro. E às vezes até uma coisa que consegue, quer dizer, né? Lá está, a pegada do turismo. Se depois pensarmos na indústria têxtil e na energia, que são grandes poluidores. Emissores, são. Grandes poluidores. A energia, primeiro que tudo. De facto, nós estamos um bocadinho de mãos atadas, não é? Porque dependemos do que é feito, dependemos do que está a montante. E, portanto, aí podemos picar os nossos fornecedores para eles serem mais sustentáveis, mas se eles não existem ou se não o são, nós ficamos dependentes e não podemos cortar o aquecimento no quarto do cliente, não é? Claro, claro, há limites. Ou o arrefecimento, mais o arrefecimento. Pois, o arrefecimento na época do verão do Algarve, não, é impossível, não é impossível, não é impossível, não é? Olha, e agora entrando no que eu estou curiosíssima para saber, que eu sei que a Cristina tem novidades quentes sobre isso, encheu os meus olhos e eu fiquei mesmo muito, muito feliz de saber da existência do programa Hospice, né? Eu espero que você explique para as outras pessoas o que eu já sei, mas eu ainda fiquei mais feliz e muito orgulhosa de você e de ser uma mulher, inclusive, na frente desse programa, que agora virou um nome até muito mais querido, que é o Heart. O que é esse programa da associação? Em que ele consiste? O que é essa grande novidade dessa mudança de nome? E, principalmente, que impactos positivos a gente espera desse programa? Bom, então isto tem uma história também fofinha, mas que foi crescendo, é um bocadinho como o ovo de Colombo. Parece uma coisa evidente, mas é preciso alguém demonstrar. E então, em 2011, a associação fazia... Não é sequencial, mas faria 100 anos. E estávamos em plena crise económica, não é? Depois da falência do Lehman Brothers, do que se estava a passar a nível internacional, da crise financeira, uma crise enorme em Portugal. Em 2012, a palavra do ano... Isto foi, aliás, em 2012. Em 2012, a palavra do ano foi austeridade. O Vítor Gaspar anunciou o enorme aumento de impostos, recessão, cortes no 13º mês, cortes nas pensões. Foi realmente uma coisa muito severa. E então, em 2012, nós começámos a dizer, isto, deveríamos pensar numa forma de... o turismo, mais uma vez, estava em contraciclo, tudo a cair, e o turismo mostrou mais uma vez a sua resiliência e continuou a aumentar resultados, não da maneira
temos hoje, mas de facto o turismo internacional continuou a vir e foi mais uma vez um suporte fundamental da economia. E as empresas hoteleiras e a associação começou a pensar como é que isto poderia ser, porque nós somos de facto um setor muito importante, como é que nós podemos give back? E então criámos um projeto que era Um Colchão, um Coração, para celebrar, no fundo, os 100 anos, etc. E nasceu logo cá para fora em 2013 e a ideia era, a hotelaria faz ciclicamente renovação de colchões e de muitíssimo equipamento por que não esse equipamento que está em boas condições para ser utilizado, mas não já para uma hotelaria, porque são parâmetros diferentes, né, Cristina? São diferentes, obviamente, reintroduzi-los na economia, mas na economia social. E então o que é que fizemos? Fizemos protocolos com algumas IPSS, isto começou muito timidamente, para dizer, vocês precisam de colchões, nós vamos ceder colchões, etc. E eles, não precisamos, e vocês não têm lençóis e almofadas e mantas e toalhas de casas de WC, e depois a partir daí, então equipamentos de cozinha, então e camas, então e cadeiras, então pronto, isto começou a crescer o volume enorme, mas uma questão realmente brutal, e nós temos isto, é a verdadeira economia circular, avant la lettre, estamos em 2013, portanto, reutilizar, reduzir e reciclar. E ampliar o ciclo de vida útil, não é? Completamente. Portanto, nós estendemos a vida útil dos bens, repito, estão em bom estado de conservação, eram bens que seriam vendáveis, claro, não eram bens que eram para descartar, eram bens vendáveis. Portanto, é fazer, não é um resíduo, mas já não estão, sei lá, imagina, hotéis de 4 e 5 estrelas que vão mudar de marca ou que vão mudar de estrelas, passar de 4 a 5. As toalhas têm a marca, têm as estrelas, os lençóis estão um bocadinho amarelecidos, já estão mais usados, agora surgiu uma fibra nova, espetacular, até mais fácil de passar, vão trocar a ferro, de tecido, etc, etc. Portanto, vão renovar o estoque, vão renovar, por exemplo, houve ali uma fase e nós usámos imenso, os amenities, passam dos pequeninos para os grandes, havia que escoar stock, pronto, e por exemplo foi muito usado pelos sem-abrigo. Pronto, isto começou tudo a crescer e o programa teve o nome Programa Hospes. Hospes é uma palavra latina que em 2016 hoje Cardeal Tolentino foi a um congresso nosso nos Açores, ainda era só o padre Tolentino Mendonça, e dizia, eu não sei muito de hotelaria, mas a palavra hóspede é muito interessante, é uma palavra que está na origem da palavra hotel, de hospitalidade e de hostilidade, com sentidos muito ricos e muito diferentes. E ele disse uma frase que eu acho maravilhosa, que é, um hotel, tal como uma catedral, é um símbolo de civilidade, de civilização. Eu estou num país hostil, mas o meu hotel é um local de refúgio. Que engraçado. E esta palavra hóspede é uma palavra muito rica e então ficou, pronto, mas foi muito difícil. É uma palavra difícil, uns dizem hóspedes, outros dizem hóspedes, bem, foi uma palavra difícil de entrar. Não é tão comum. Talvez por exatamente. isso. Exatamente. Bom, e nós começámos, só para ter ideia, eu até trouxe aqui uns números, começámos a dizer, pronto, além desta questão, de facto, de este give back e de facto, da hotelaria perante a comunidade, como é que se afirma, começámos a dizer, para além da responsabilidade social e da economia circular, a sustentabilidade ambiental. Que pegada positiva é que a hotelaria deixa ao reintroduzir na economia, mas na economia social, não na economia lucrativa, lá está os colchões, os pequenos e grandes eletrodomésticos, louças, talheres, cortinados, móveis, atoalhados, cortinados também? Tudo, que engraçado. Equipamentos de casa, uma coisa, tudo. E então, em 10 anos, nós doámos 278 mil bens. 278 mil bens, equipámos 2 hospitais de campanha, quando foi a Covid, ajudámos a equipar as casas, quando foi os incêndios de 2017, em Pedrógão. Só é imensa que coisa, palavras, 278 mil, Cristina. É muita coisa, não é? E bens que, de facto, pronto, permitiram... Claro. Que poupança é que isto traz? Porque, entretanto, começa a vir 2015, emergência climática, o blá, blá, blá da Greta, o Acordo de Paris, códigos de ética, o Guterres a dizer, depois da pandemia,
enfim, é preciso recuperar isto de outra maneira. O Fit for 55, 55. de, ok, até 2050, 100%, antes disso, temos que estar na diminuição, não é? Para nos prepararmos para a diminuição de 55% até 2030. Esta compensação positiva levou-nos a dizer, nós temos também que medir esta pegada. E então, destes 278 mil bens e equipamentos reintroduzidos, permitirão-nos, se as IPSS tivessem, nós só trabalhamos até agora só com 187 IPSS, há 2.000. Portanto, está a imaginar o que é isto de escalar. Permitiram-nos poupar 6,5 milhões de euros se tivessem a comprar isto, 774 milhões, 292 mil litros de água só nos têxteis. Porque penso, uma camisa leva 2.500 litros de água, um lençol, sei lá, se pensar que leva 10 camisas, são 25 mil litros de água. Portanto, 774 milhões de litros de água, 34,4 toneladas de equipamentos. Portanto, isto começámos a medir isto tudo e a dizer como é que nós reduzimos e reciclamos isto. Eu gosto muito destes números. Nós reciclamos, isto foi há muito menos tempo até agora, 34 toneladas de equipamentos eletrónicos e elétricos, 27 toneladas de papel, 11 toneladas de óleos alimentares e depois só 1,4 toneladas de têxteis. E sabe porque é que isto é giro? Porque o resto foi tudo reintroduzido na economia. Só foram para desperdício 1,4 toneladas de têxtil. E, portanto, isto com 187 IPSS e só 347 hotéis. A associação tem 970. Só 347 é que estão neste programa. Agora, imagina se isto escala. Um terço. Ou seja, vocês ainda têm o potencial de triplicar esse potencial. 1.800 hotéis em Portugal. Imagina o que é, em termos de economia circular. Se todos eles estiverem integrados nisso. Porque a grande vantagem, é por isso que este programa tem o patrocínio do Presidente da República, porque os hotéis têm uma lógica muito individualista. Pois. Trabalham muito com aquela IPSS que lhes é próxima, seja porque, sei lá, um membro da administração é membro da Santa Casa da Misericórdia local e, portanto, eles trabalham muito ali localmente. Mas o ponto é, muitas vezes, um lar de terceira idade precisa de equipamentos e o hotel não tem. E nós, se fizermos um protocolo com esse lar de terceira idade, nós não trabalhamos com pessoas individuais, só com IPSS. Ele passa a comunidade a trabalhar também em rede. Claro. Portanto, nós temos uma plataforma eletrónica, ele põe as suas necessidades, os hotéis têm o que oferecer e já levámos bens de Vila Real de Santo António para Vila Real de Trás-os-Montes. E, por outro lado, às vezes os hotéis têm o que oferecer, a sua IPSS local não tem necessidade e ele entra nesta comunhão de poder nessa comunidade. Exatamente, e portanto isto ganha um potencial coletivo. E foi isso que levou, na altura, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a dizer: eu conheço muitos programas individuais de empresas, não conheço uma associação, ODS 17, que seja ela o integrador e que tenha uma plataforma onde é possível pôr isto, eu preciso de... Pronto, e de facto, onde a oferta encontra demanda, soluções. Exatamente, nós somos só um intermediário, digamos assim. E os hotéis, vamos ver, nós precisamos de mais porque os hotéis reciclam equipamentos, mas não é toda a hora, não é? Por exemplo, 10 em 10 anos fazem um refurbishment total. Mas é de 10 em 10 anos, não é? Claro que as toalhas é mais, mas muitas vezes hotéis de 3 estrelas, etc., deixam as toalhas chegar a um ponto em que muitas delas já não estão em condições de ser doadas, não é? Reintroduzidas na economia. Portanto, precisamos de mais hotéis. Bom, chegámos a 2024 e dissemos, bom, isto, ESG, de facto, isto além do pilar da responsabilidade social, da economia social, da sustentabilidade, há questões do emprego inclusivo e do voluntariado corporativo. E dissemos, este nome começa a ficar curto para isto. E, portanto, rebatizámo-lo com o acrónimo HEART. HEART é um acrónimo que diz Hospitality, Environment and Responsible Tourism. E faz a sigla Que bonito, HEART. Pronto. Bonito. Portanto, voltámos à raiz do colchão coração. Fechámos um bocadinho um ciclo em 11 anos, digamos assim, 11, 12 anos, e dissemos, não, isto vamos voltar a ter um programa que vai mais àquilo que é o coração da hotelaria, que é saber receber e também dar esta hospitalidade através das IPSS que apoiam uma população muito pobre. Portugal tem 17%, é a nossa percentagem de pobreza, 2 milhões de pobres.
As IPSS apoiam milhares de pessoas. E nós consideramos, mais uma vez, with big powers, great responsibility, não é? Temos mesmo que estar mais envolvidos por todas as razões, de responsabilidade social, de preencher o relatório também, o reporte de sustentabilidade, de dar, de facto, testemunho nas comunidades que nós give back à comunidade, que aproveitamos, reciclamos, reutilizamos os bens. Acho que tem tudo para correr bem. Não, sem dúvida. E do que você está me dizendo, casando aqui um pouquinho com a minha experiência, que é o ESG, me parece, na verdade, que vão ser bobos, se não atrasados, os outros hotéis que não se juntarem. Porque em tempos de ESG, onde tudo que a gente precisa são dados, medição de dados, comprovação de impacto, claro. A associação a um programa desse do HEART te ajuda, em termos de hotel e de empresa que tem que reportar, a endereçar dados do social e do ambiental de forma muito claras, né? É uma contribuição direta e medida, né? Mensurável. Tem mais um ponto, de facto, porque nós já sabemos este paradoxo, não é? De tornar, por exemplo, lá está, a energia mais renovável, mas que nos leva ao paradoxo do excesso de consumo. E, portanto, esta mudança da produção linear para a economia circular. Sim. E aí Portugal, por exemplo, pontua mal. Nós estamos, de facto, a taxa de circularidade é muito baixa. Muito baixa. Este é uma coisa, não custa nada, quer dizer, é tão evidente esta poupança que traz no terceiro setor, de não ter que ser produzidos mais bens para o efeito, é de facto... E essa é a mudança mais substancial, porque Cristina. É mais difícil dizer ao hotel, tu aproveita tudo até ao fim, porque eu de facto estou num hotel, essas exigências que tu há pouco dizias, não é? Ou seja, não é as mesmas, não é. Nós em nossa casa, quer dizer, aliás, o desgaste, não é um hotel 5 estrelas, o desgaste que o material tem é diferente, não é? Eu tenho que ter presente que eu tenho muita gente muito diferente a dormir nos meus hotéis, não é? E, portanto, a tolerância do material é diferente. Claro, não é? Que sim. E, portanto, esta questão contribui para mim decisivamente sobre a alteração do modelo de produção económica. Acho que tudo isso... Só sendo bobo é que também não se apoia isto. E mesmo a nível europeu, eu diria que isto tem um efeito de mimetização, quer dizer, isto pode ser feito... É isso, replicado em qualquer... Mas isso era muito importante, Cristina, levar esse programa para outras associações e outros países também, e eu acho que é um case de sucesso. Exato. E que vai certamente ser alavancado com essa necessidade que os hotéis vão ter de ressignificar a própria atividade onde é possível. Exatamente. E o HEART pega onde justamente é possível, né? Exatamente. Não está falando de grandes invenções mirabolantes ou de grande investimento, a gente está falando simplesmente de aumentar ciclo de vida útil, né? De atenção com a questão da empregabilidade e também essa consciência de que o hotel, na verdade, ele é parte de uma comunidade, ele tá, então ver o causador do impacto que ele gera naquela comunidade é uma responsabilidade, por isso que eu acho que o nome ficou lindo, não, que é o turismo responsável, né? Não, eu também acho que ficou no coração do que é verdadeiramente o programa. Fica. Olha, excelente, muitos parabéns. Muito obrigada. Vida longa ao projeto. Agora espero também que muita gente aderir. Exato. Sim, e dar voz a esse projeto, com certeza. E vamos dar também pelo Women in ESG. Olha, e por fim, caminhando para o fim da nossa conversa, que eu acho que se a gente não tivesse... Se a Cristina não tivesse uma agenda tão cheia, eu ainda ficava cá imenso tempo. Mas até porque eu acho que esse programa é muito interessante, sempre foi muito interessante, mas eu acho que agora mais do que nunca. E ajuda muito os hotéis, sobretudo as PMEs, que precisam ter uma noção melhor do impacto. Através do HEART, elas podem conhecer o próprio impacto. Na hora que elas começarem a fazer um inventário para saber o que vai passar, só ali já é encarar um número que se calhar ela nunca encarou. Exatamente. Não é? É muito interessante. Eu, afinal, também sou sustentável. É isso. E consigo ser. Né? E com a ajuda de alguém, eu consigo ser. É exatamente isso. Mas olha, por fim, eu também não podia terminar essa conversa sem um tema que é muito caro e muito precioso, não só para mim, como para a Alexia, e eu sei que para a Cristina também, que é o tema da igualdade. Igualdade em geral. E dentro da igualdade, um espectro também muito importante, que é a igualdade de gênero, né? E aí, com relação à governança corporativa dos hotéis, com relação ao setor do turismo como um todo, Cristina, você acha que a igualdade de gênero é um tema que está sendo trabalhado?
Ou é um tema que, junto com a diversidade e a inclusão, tem tido algum discurso, mas ainda está tímido? Qual que é a relação que a Cristina vê entre a igualdade de gênero e o setor que você trabalha? Não acho que seja muito diferente de outros setores, também vou ser franca. Interessante. Porque, mais uma vez, a questão de sermos PMEs e familiares, quase todos os hotéis nascem de uma origem, até o próprio Hilton, não é? E o Charles Ritz, etc., não é? Sabemos que os pais das grandes cadeias nascem familiares, não é? Como tudo, como a Ford, não é? Tudo nasceu do Sr. Ford, do Sr. Hilton, do Sr. Ritz. Quer dizer, as empresas todas em Portugal, não é? Penso nos grandes grupos hoteleiros, não é? O Grupo Pestana, o Grupo Vila Galé, o Grupo Sana, o Grupo Oti, são empresas familiares. E, portanto, estas são grandes, já têm escala para poder integrar na administração outros perfis, mas outras são muito pequenas. E, portanto, o que é que se tem passado na nossa área? O management é muito feminino. Cada vez há mais mulheres na direção, em cargos de direção de hotéis. São diretoras de hotéis, são diretoras de F&B. Por exemplo, no nosso programa, as governantas gerais são muito adeptas, são as primeiras, como gerem o stock, muito a aderir ao programa. E, de facto, muitas destas coisas têm sido engraçado porque, de facto, vem bottom-up, não é? Intervenção bottom-up. E era um tema fofinho que estava a sustentabilidade e a governança sempre, na nossa área então era evidente, ou estavam na direção de recursos humanos ou marketing e comunicação. Entre as duas, a sustentabilidade flutuava, que eram áreas mais femininas, etc. C-level, não há mulheres. Pois é, não há mulheres. Cristina. Mas lá está, eu aqui dou uma tolerância, percebendo que se você olhar para a banca, se olhar para a construção civil, para as seguradoras, para as consultoras, não é? Pronto. Há ali um glass ceiling, não é? Em que, ok, middle management e pronto, mas depois, enfim, ao nível, se a coisa é mais difícil, e não sei se está perto de mudar, vou ser franca. Acho que nas grandes, obviamente, nas cotadas, nas que não sei o quê, nas outras, não se sente que isso seja uma situação de movimento. Acho que é um bocado pena, acho que, primeiro, porque as mulheres ditam muito o futuro do turismo e o que é que se compra e o que é que se faz. Acho que as associações deveriam ser mais exemplificativas. Promotores disso. Acho que sim, mas ainda há um caminho para fazer. Não sei muito bem como é que isto irá evoluir. Confesso que eu neste momento estou um bocadinho pessimista. Não sei qual é a tua opinião, mas olhando para os Estados Unidos, enfim, é melhor nem falar nisso. Acho que pode haver um retrocesso importante na igualdade de género e na inclusão das mulheres e não só, ao nível da liderança. A questão das cotas, já temos falado nisto, enfim, começa a ser visto um bocadinho como excessivo, como tenho sentido neste... É engraçado que na minha vida pessoal nunca senti desvantagem e hoje vejo pessoas mais novas que já olham para isto com algum desconforto, já dizem, pá, já chega de tanta conversa, as mulheres vão naturalmente chegar lá, pronto, há, enfim, para mim alguma questão que eu acho que deveria merecer outra reflexão, mas mais uma vez, o turismo não é muito diferente do que se passa noutros setores da nossa sociedade. A nível internacional, lá está, as grandes cadeias e as cadeias com presença internacional têm mulheres claramente ao C-level, claramente, têm. Olha, muito interessante você dizer isso, porque talvez o caminho seja a gente trabalhar no exemplo das associações, uma governança que traga a igualdade de gênero para a linha de frente do ser o exemplo, né? E depois trabalhar, então, talvez a igualdade de gênero nos negócios familiares, né? Porque é muito difícil no âmbito também da família, que já nasce e se estabelece como muito desigual e claramente ao redor do gênero masculino, né? E perpetuar isso nos cargos de poder dos hotéis, né? Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Tem uma questão corporativa que aí as associações têm um papel de ser
a mudança efetiva, né, da transparência, e com relação aos hotéis, esse melhor trabalho do ponto de vista familiar também, né? Até porque é mesmo importante isso que tu disseste agora, sublinhar isso, ou seja, se não houver essa preocupação em famílias, e é bom, e o negócio vai permanecer familiar, sim, claro, e vai ser herdado, claro. Mas se tem filhos e filhas... Por que não preparar as filhas também para esse cargo? Se não está esse princípio da igualdade também assumido entre todos, igual preparação académica, igual formação, igual não sei o quê... Tempo doméstico, se claro. De facto não há a sociedade toda a comungar disso, a preferência vai para o filho. É isso. Portanto, também é preciso trazer isso. E ele vai isso. ser o CEO do hotel. Exatamente. E, portanto, da empresa. Muitas vezes uma empresa que tem vários hotéis. E, portanto, é bom haver essa ventilação de que toda a sociedade está preocupada com isso. Porque senão as associações que também têm os CEOs dos hotéis nos seus cargos, se o CEO é sempre CEO, e CFO e CCO, etc., mas se são sempre homens, também a própria associação vai ter só homens. Isso. Portanto, esta relação é um bocadinho de um lado e do outro. As associações só podem dar o exemplo se também trouxerem para dentro dela claro. Os associados que também têm mulheres na liderança das suas empresas, não é? E, portanto, é um caminho com alguma complexidade. E eu estou convencida que as mulheres estão preparadíssimas para assumir estes cargos. Claro que sim. E, Cristina, vou te dizer uma coisa. Há imensos estudos que comprovam, na verdade, o aumento da eficiência, inclusive financeira, de uma liderança efetivamente equilibrada. A gente não está dizendo que é uma liderança feminina, uma liderança equilibrada, né? Mas o equilíbrio de gênero é muito rentável. Este programa HEART começou por sensibilizar primeiro, do ponto de vista da economia também, as mulheres nos hotéis que diziam, sim, mas porquê desperdiçar? Por um lado, ou revender se eu posso ser útil? A noção da casa. Aproveitar. Eu acho que as mulheres têm esta conceito. Sem dúvida, em temas de sustentabilidade, de circularidade e de não desperdício, isso são estudos, isso é ciência. As mulheres têm mais sensibilidade e têm mais aptidão para tocar esses temas. Eu acho que vai ser impossível fazer uma transformação ESG e de sustentabilidade nos hotéis sem essa pedra angular da governança da igualdade de gênero. Vai ficar sempre aquém. Vai andar 5 passos para frente e dá 2 para trás todas as vezes. Não, e outras coisas interessantes também de tendências, não é? Primeiro, o cliente valoriza um hotel mais sustentável, etc. Depois, por outro lado, cada vez mais há mais mulheres a viajar sozinhas. E mais mulheres que tomam opções de search, não sei o quê, de viajar e de andar sozinhas. E, portanto, querem ver nos sítios para onde vão também mulheres em cargos de chefia, emprego tomar decisões, claro. Pessoas portadoras de deficiência, pessoas que têm, de facto, merecem segundas oportunidades na vida. Perceber que aquele é um hotel também empenhado na comunidade e inclusivo. E, portanto, e muitas delas querem participar, muitas delas e deles também já cada vez mais se vê, em ações de voluntariado corporativas, empresas cada vez mais procuram, de facto, porque dá coesão, não é? E, portanto, eu acho que as mulheres têm aqui um papel de liderança fundamental e eu acho que, obviamente, muitos homens reconhecem isso e que da variedade e da integração nasce mesmo uma maior riqueza e uma maior produtividade, não tenho dúvidas nenhumas. E no fim do dia, as empresas também têm que ser lucrativas, porque senão não podem ser filantrópicas, não, nem podem dar, não é? Claro, e o lucro ele existe para fazer mais e melhor. Claro. Não é que ele tem que deixar de existir, não, claro, é uma ressignificação da função dele. Sociedade, mas é negócio, claro, não é? Claro. Por isso que eu também digo, por exemplo, que as IPSS que dependem tanto do Estado, tanto de transferências diretas do Estado, repara, se pouparem não sei quantos milhões por ano, é menos dinheiro, menos recursos dos nossos impostos, e mais uma vez Portugal é pobre, que vai para as IPSS porque elas se autossatisfazem, não é? Com recurso a outros. Portanto, tudo isto é algo que... É benéfico para todo mundo. Exatamente. Tem muitos efeitos em cascata para lá daquilo que nós tínhamos que ver, não é? Sim, é um exemplo fantástico de como a sustentabilidade é um win-win para todo mundo. Ainda que seja um trabalho no início muito de formiguinha, né? E demore para surgir efeitos. Foram 12 anos quase. É imenso tempo. Mas olha, muitos parabéns pelo trabalho que tem feito. Eu acho que Portugal e a sociedade precisam de mulheres como a Cristina, com essa energia que move montanhas. Também, olha para as mulheres assim. Que move montanhas e que inspira tanta gente. Pelo menos eu posso dizer que me inspira imenso. E eu acho que depois desse nosso episódio vai inspirar muitas outras pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Alice. Obrigada a Alexia. Muitos parabéns pelo trabalho que também tens feito. E vida longa ao HEART. Obrigada a vocês também.